Beleza. Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club. Hoje o Dr. Gustavo vai dar continuidade à nossa sequência sobre síndrome coronarianas agudas, né? E a gente já está aqui no começo dos anos 2000. Na semana passada a gente falou sobre o Brilinta, né, o Ticagrelor, o inibidor mais potente da P2Y12, e quase contemporânea a ele saiu também o Triton, né, que é esse estudo que o Gustavo vai apresentar hoje, sobre o Prasugrel, que também é o inibidor mais potente da P2Y12, só recapitulando, que assim, a gente vinha naquele contexto, que descobriu os stents, estão começando a usar os stents farmacológicos ainda, existia muito medo de trombose aguda de stent, e aí teve o descobrimento do clopidogrel, como a gente já falou no CURE, mas por toda aquela questão do clopidogrel ter até 30% de resistência, ter um tempo de ação aí que pode demorar até 6 horas para fazer efeito, né? Buscou-se aí inibidores mais potentes e com tempo de ação mais curto, né? Nesse contexto, então, veio o Prasugrel e o Gustavo vai falar um pouco para a gente desse trial que consolidou ele na prática. Beleza, então bom dia, meu nome é Gustavo, sou R3 de Cardiologia do Hospital Geral. No Friday Mace hoje eu vou abordar um pouquinho do nosso estudo clássico, no caso Triton, né? O Dr. Giannini já deu uma introdução, mas a ideia aí em 2007, quando foi publicado no New England esse estudo, é que desde a década de 90 a gente já tinha uma ideia ali do uso consagrado do AS no contexto da síndrome coronariana aguda, através do estudo ISIS-2, né? Posteriormente, a gente teve 3 outros estudos que ficaram mais famosos e a gente já até acabou abordando aqui nas semanas anteriores, que seria o CURE, o CLARITY e o COMET, né? Cada um deles, respectivamente, 2001, 2005 e 2006. Todos eles entenderam que o uso da DAPT, né, seja no contexto da angina instável no CUR e no CLARITY também, no caso do infarto com supra, havia um benefício. Entretanto, tinha essa dúvida, como o Dr. Giannini falou, a respeito da questão da absorção do clopidogrel e da potência dele. Então, a ideia do Triton foi justamente isso, né? Tentar uma nova droga que tivesse desfecho e tivesse uma potência e uma ação mais rápida e consistente quando comparada ao clopidogrel. Então, toda aquela questão da metabolização hepática do clopidogrel, da demora de ação de 6 horas, como ele disse anteriormente, foi visto que o Prasugrel teria um efeito mais potente, mais rápido e de uma maneira mais consistente, envolvendo todos os mecanismos de farmacocinética e farmacodinâmica, né? Então, o objetivo do estudo foi justamente esse: comparar a eficácia e a segurança do Prasugrel versus o clopidogrel em pacientes no contexto de síndrome coronariana aguda submetidos à intervenção coronária percutânea. Da maneira que o estudo foi desenhado, ele foi um ensaio clínico de fase 3, randomizado, multicêntrico, duplo cego, teve um segmento ali médio entre 6 a 15 meses. Ele teve praticamente 2 regimes de tratamentos, né? Então, no grupo que estava com clopidogrel, que a gente está mais habituado, né? Principalmente no âmbito do SUS, a dose de ataque de 300 e posteriormente a manutenção 75, enquanto o Prasugrel, essa dose de ataque seria de 60 e a manutenção de 100. De 10, perdão. Com relação ao AS, o uso foi obrigatório e a dose recomendada ficou naquela faixa, entre 75 e 62 miligramas dia. Com relação aos critérios de inclusão, a gente teve uma divisão de 2 grupos, né? Então, os pacientes que tiveram angina instável e o infarto com supra, foram incluídos aqueles que tiveram sintomas isquêmicos com uma duração maior de 10 minutos ou mais, né, ocorrendo no período de 72 horas antes da randomização.
e aí uma pontuação, né, de risco relacionado ao time de 3 ou mais e um desvio, uma elevação do segmento, né, ST, de um ou mais níveis e associados à elevação de biomarcadores de lesão miocárdica foram incluídos. E aí no outro braço, considerando os pacientes no cenário de infarto com supra, eles foram incluídos em até 12 horas após o início dos sintomas. Caso a intervenção coronária primária tenha sido já planejado, né? Em até 14 dias após o recebimento de tratamento médico para um infarto do miocárdio, nesse cenário do supra. Quanto aos critérios de inclusão, os principais foram ali pacientes que já tinham sabidamente um risco aumentado para sangramento, pacientes anêmicos, aqueles já portadores de trombocitopenia e história de sangramento intracraniano patológico, né? Ou qualquer uso de outros tiidopiridinas nos últimos 5 dias ao início do estudo, né? Então, uma coisa que também é importante a gente já ressaltar aqui é que os pacientes que foram utilizados o Plasogrel, a gente já tinha que ter uma ideia da anatomia coronariana, né? Justamente para se o paciente tiver uma anatomia desfavorável para o tratamento, ao tratamento percutâneo, e tiver que ir para cirurgia, ele não tenha esse risco aumentado, né? Então, a gente vai ver depois nas tabelas, eu vou mostrar que a maioria acabou sendo administrado ou dentro da sala ou logo após o exame, né? Com relação, então, ao desfecho primário ali de eficácia, foi um composto, então, de morte por causas cardiovasculares, o infarto não fatal e o AVC não fatal. Com relação ao desfecho secundário, a gente teve a trombose distente, a revascularização urgente do vaso-alvo. Com relação ao endpoint de segurança, foi justamente a avaliação ali do sangramento maior, time não relacionado à revascularização do miocárdio e a exclusão, como eu disse anteriormente, o alto risco de sangramento, anemia, trombocitopenia e os históricos aí achados de hemorragia intracraniana patológica. Com relação a essa escala de time de sangramento, o que ele considerou? Então, pacientes que tivesse uma HB, uma queda de HB, na verdade, maior ou igual a 5 pontos, ou então que ele tivesse uma redução maior do que 15 em relação ao hematócrito absoluto, ele já era excluído. Aqui é um pouco, então, da nossa primeira tabela de como o estudo foi dividido, né, cada braço, com relação a aquilo que eu já disse anteriormente, de o contexto da angina instável, sem infarto com supra, no braço, infarto com supra, né, a gente teve, então, uma maioria de pacientes nesse cenário, da angina instável e infarto sem supra. No mais, a gente teve uma média de idade, né, semelhante, de 61 anos, com os percentis ali, o de 25 seria na média de 23, enquanto o de 75 já 69 no grupo do Plasogrel e do Clopidogrel 70, né? Então, uma diferença mínima. A gente vê que, de um modo geral, o estudo ele foi bem equilibrado, né? A mediana ali de IMC na faixa de 28, gente também a raça branca, 92 para o Plasogrel e 93 para o Clopidogrel. Até mesmo na divisão ali de etnia também, de raça, teve bastante semelhante, né, próximo, e também conforme as comorbidades, histórico médico, né, pacientes hipertensos, 64 igualmente para os dois grupos, 56 ali para os pacientes com hipercolesterolemia, assim como diabetes. Então a gente vê que eles tiveram cuidado de deixar os dois grupos bem parecidos, né? Aqui, tá. Então, aqui que eu tinha falado, né? A maioria desses pacientes, então, ali que foram observados estavam nesse contexto ali já de indo pro caminho do tratamento percutâneo, né? Apenas 1% aí tanto do Plasogrel como do Clopidogrel foram para cirurgia cardíaca.
A gente também teve com relação à questão de stent, né? A gente nessa época vê que teve ali um uso ainda muito grande do bare metal apenas, enquanto teve aí 47% dos stents já associados a drogas. E além disso, como eu tinha falado naqueles slides anteriores, né, o tempo de administração do Plasogrel foi importante. Então, a maioria a gente vê que acabou sendo durante ainda dentro da mesa da hemodinâmica, justamente por conhecimento da anatomia desse paciente, saber que ele é permissível para o tratamento percutâneo, né? É importante ressaltar que eles entenderam que o clopidogrel, a partir ali dos primeiros 15 minutos até os 3 dias, ele teve um efeito superior quando comparado ao clopidogrel, né? Aqui, então, a nossa tabela 2, ele já começa a mostrar um pouco mais os resultados do estudo, né? Então, conforme o desfecho primário, né, que seria da morte cardiovascular, do infarto não fatal e do AVC não fatal, a gente teve, a somatória disso tudo, uma redução do risco relativo de 19%. Só que quando a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, a gente entende que esse efeito ficou, na verdade, presente por causa do infarto não fatal, né? Onde de fato ele teve uma redução de risco relativo de 23%. Enquanto se a gente olhar para mortalidades cardiovasculares e o infarto e o AVC não fatal, perdão, todos eles passaram a linha do 1, né? Então a gente já começa a analisar de um modo mais específico isso. Outra coisa que chama bastante atenção é justamente na questão da diminuição da necessidade de revascularização de urgência desse vaso-alvo, né? Então a gente teve um risco relativo de 19% e com relação aqui também nessa situação, na diminuição aí de qualquer outra causa, infarto não fatal e um AVC não fatal, teve uma redução de 17%. Aí 34%, né, na questão da revascularização de urgência do vaso-alvo. E, por fim, ele também teve benefício, igual eu falei lá, com relação à trombose de stent, né? Então a gente vê aí que teve um risco relativo de 52% no grupo do Plasogrel, quando comparado ao clopidogrel. Aqui, então, a gente tem a nossa curva de Kaplan-Meier, né? Que mostra aquele resultado relacionado ao desfecho primário das mortes associadas, né? Então, risco relativo, redução do risco relativo de 19%. Aqui embaixo a gente vê, na verdade, relacionado ao desfecho de segurança, que está ligado à questão do sangramento, né? Então, aqui a gente já vê que o Prasugrel ele tem uma chance de sangramento maior quando relacionado ao clopidogrel, justamente relacionado à sua potência. Aqui, novamente, a gente então tem também os desfechos, né? Então, na figura B aqui, a gente vê justamente que quando comparado o clopidogrel e o Prasugrel, nesse período aqui de 3 dias, a gente vê que já teve um efeito importante de redução relacionado ao Prasugrel, né? Então, a gente teve uma redução ali de risco relativo na média de 18% nesses primeiros 3 dias. E depois, na figura C, ele faz uma comparação a partir do 3º dia até mais ou menos os 15 meses do período do estudo, né? Foi visto uma redução de risco relativo também com o Prasugrel de 20%. Aqui então é mais uma tabela, né? Ele acaba mostrando algumas particularidades em relação à idade, ao uso dos inibidores do 2B3A, a relação do implante de stent, né? Se foi com o bare metal ou se foi com drogas eluentes, qual a relação da idade e a questão da função renal, né? Então a gente vê de um modo geral que assim fazendo toda essa somatória, ele teve benefício mais favorável ao Prasugrel em relação ao clopidogrel. Entretanto, a gente precisa ficar de olho em algumas situações, principalmente o que? Naqueles pacientes que tiverem pelo menos 75 anos, naqueles pacientes que também têm uma taxa de filtração renal
abaixo de 60, né? Um clínicos-creatinina, na verdade. Justamente nesse grupo de pacientes e que já sabidamente tem uma chance de ter um sangramento maior, usar o Prasugrel aumenta esse risco, né? Então, justamente isso que eu falei, né? Agora, com relação à tabela 3, ele mostra os desfechos de seguranças, né? Então, os pacientes que não foram submetidos ali à revascularização e já tem em relação um time, o score time de sangramento, a gente foi visto que isso era o desfecho de segurança, né? Desfecho chave. Ele acabou ultrapassando o 1, né? Então a gente não consegue ter essa aplicabilidade, então a gente entende que na verdade o Prasugrel, nesse cenário, ele teve um aumento de sangramento, né? Teve um aumento também de sangramento que está nesse segundo box marcado de sangramento ameaçador à vida, né? Teve 52% a mais em relação ao clopidogrel. E se esse sangramento ele foi fatal ou não fatal também, teve maior no grupo do Prasugrel. Assim como também os sangramentos que tiveram a necessidade de fazer transfusão estiveram mais associados ao grupo do Prasugrel. Aí aqui resumo daquilo que eu mostrei daquela outra figura, né, do diamante, da árvore, que a gente precisa, de um modo geral, ter um pouco mais de cuidado no uso do Prasugrel nesse grupo de pacientes, que são os maiores ou iguais a 75 anos, aqueles pacientes com menos de 60 quilos e que já tem uma história anterior de AVC ou de um AIT. Justamente porque nesse grupo foi visto no estudo Triton que o sangramento esteve mais presente, né, quando o uso do Prasugrel. Então, a conclusão do trabalho é justamente isso, né? O Prasugrel, ele teve uma redução de evento isquêmico, né, incluindo a trombose distente, né, como a gente viu, porém, às custas de um aumento do sangramento, né, inclusive dos fatais. De um modo geral, não houve uma diferença de mortalidade global. E aí a ideia, então, que o estudo propõe é usar o Prasugrel de uma maneira individualizada e respeitando o perfil de cada paciente, né? O impacto clínico foi que mais uma droga, né, dentro desse arsenal do síndrome coronariana aguda e pacientes que vão ser submetidos, é claro, ao tratamento percutâneo. As restrições são essas que eu falei. E o importante foi, a partir desse estudo, foi base, né, para inclusão em diversas diretrizes ali a partir de 2009. Com relação ao checklist, então, do Triton, dos desfechos primários, né, ele atende os quesitos da randomização para tratamento. Todos os pacientes eles foram admitidos, né, de uma maneira adequada, e também a distribuição ficou bem parelha, como a gente viu. O segmento foi completo, né, médio ali entre 6 a 15 meses. Ele teve também a proposta de intenção de tratar. Com relação aos desfechos secundários, a condição também ela foi cega, conforme apresentado. Os grupos também eram parecidos, né? E além da intervenção experimental, a gente teve, né? Então, era a base já do tratamento era o AS clopidogrel, foi mantido isso no grupo controle. E com relação ao último aspecto, se seria possível incorporar os resultados na prática clínica, né? A gente viu que isso pode, mas com essas ressalvas aí da questão desse grupo de maior de 75 anos, menor que 60 quilos, histórico de AVC e AIT. Com relação ao benefício ao tratamento, superar os riscos, foi isso que eu falei, e talvez o maior entrave, principalmente para o paciente SUS, seria o valor, né, do Prasugrel. Eu dei uma olhada aqui, o valor médio da caixinha com 30 comprimidos está na média mais ou menos de 320, 340 reais, né? Então talvez para o paciente a nível SUS seja um pouco mais difícil de manter, né? Quando comparado ao clopidogrel que a gente consegue retirar via farmácia de alto custo, inclusive. Parabéns, Gustavo. Excelente apresentação, cara. Eu fico bem contente de ver a evolução de vocês, né? Você está começando agora a terceira rodada de apresentação já, né? E a gente vê como
os slides de vocês evoluíram, que vocês aprenderam da importância maior às tabelas, o que vocês têm que elencar em cada tabela, avaliar bem a curva de Kaplan-Meier, entender que é intervalo de confiança, quando que o valor de P é significativo ou não. Então, assim, eu fico bem contente que eu acho que esse projeto nosso está sendo produtivo para vocês. Em relação ao Triton, ele é um trabalho clássico, né, onde traz aí a evidência do uso do Prasugrel, no contexto de medicina coronariana aguda, como o Gustavo falou, mostrando aí uma redução de 50%, né, na taxa de trombose de stent, que era algo que na época a gente tinha muito receio, né, muito medo, e como a gente falou na semana passada, de certa forma, hoje em dia parece ser uma coisa mais rara, né? A Camarão, o professor comentaram que na prática deles não é algo que a gente vê com tanta frequência, né? Mas não percebi se o Gustavo comentou, mas quando a gente fala em benefício líquido, que é o NACE, né, que a gente fala, NEACE, é o Net Clinical Outcomes, né? Onde a gente vai pegar basicamente o NNT, que é o número necessário de tratar, então quantas pessoas você precisa tratar para reduzir uma morte, um evento cardiovascular, a gente tem o NNT de 46. Quando a gente vai avaliar o NNH, o que é o NNH? É o número necessário to harm, para causar dano, entendeu? Então, se você tratar 167 pessoas, você vai ter um sangramento maior, possivelmente fatal. Então, você tem uma diferença aí considerada do NNT para o NNH, mostrando que a droga tem um benefício clínico impactante, né? Desde a publicação do Triton, que foi um pouco depois do Plato, existia essa dúvida, tipo, e considerando o benefício, qual que seria melhor, o ticagrelor ou o prasugrel, e a gente vai falar mais para frente sobre o ISR React, né? A gente chegou de comentar um pouco semana passada, mas é difícil a gente falar de ticagrelor e prasugrel sem comentar desse estudo, que veio em 2019, onde a gente achava que, por possivelmente sangrar menos, o benefício líquido do ticagrelor seria superior ao prasugrel, e nesse estudo, que foi um estudo aberto, não mostrou isso, tanto que existe uma crítica até de cientistas famosos, né, e editores de revistas, como o Jack, por exemplo, que eles contestam que hoje a recomendação é que prasugrel e ticagrelor são nível de evidência 1, como primeira terapia na síndrome craniana aguda, e essas pessoas defendem que talvez o prasugrel teria que ter uma recomendação maior que o ticagrelor. Acontece que a gente já comentou na semana passada, né, no mundo, eles acabam usando o ticagrelor e prasugrel, no Brasil, pela questão de custo, mesmo no convênio, a gente acaba usando mais o clopidogrel, mesmo aqui no cenário de particular, o Gustavo, até a Nath depois poder dar a experiência dela, mas os pacientes têm dificuldade em manter o tratamento com prasugrel aí por um ano. Muitas vezes a gente acaba descalonando a terapia. Eu insisto com ele para ficar com o ticagrelor aí 3 meses, pelo menos, se ele conseguir aguentar 6 meses, e depois a gente faz o escalonamento para o clopidogrel para manter aquele tempo de um ano. Não é foco do estudo, mas existe um estudo que saiu depois, que foi o Principle, onde ele avaliou justamente essa questão do tempo de ação. E é uma outra coisa que mudou a conduta, porque, assim, até o Triton, o que a gente fazia? É algo que talvez até hoje muita gente faz, né? O paciente chegou na sala de emergência, síndrome craniana de alto risco, esse clopidogrel embaixo da língua, entendeu? O Plato, ele acabou reforçando essa conduta, que a gente também dava o ticagrelor antes de conhecer a anatomia, né? Mas o que acontece? Como o prasugrel vai ter uma ligação irreversível, vai ficar 7 dias ali em evento, agindo, eles já imaginavam que
atrasaria muito a cirurgia e aumentaria o risco de sangramento em cirurgia. E por isso que o Triton foi desenhado nesse cenário, de você ter que conhecer a anatomia para poder fazer o Prasugrel, tá? E aí que vem a questão, né, que mesmo você atrasando aí a dose do segundo P2, do P2Y12, digamos assim, ele ainda foi superior ao clopidogrel. E por que isso? Nesse estudo principal, ele viu que o tempo do Prasugrel começar a fazer efeito seria de 18 minutos, que foi isso que o Gustavo comentou aí durante o trabalho, né? Que ainda na sala de hemodinâmica a medicação já estaria fazendo efeito. Enquanto o clopidogrel, mesmo a gente fazendo ataque de 300, e aí até uma crítica que eu tenho desse estudo, que ele faz o ataque só de 300, sendo que na com supra a gente faria de 600, né? Mas nesse princípio ele comparou até isso, que mesmo você fazendo essa dose de ataque de 600 no supra, o tempo de ação do clopidogrel seria ele de 3 horas, pelo menos, mas na média 6 horas, entendeu? Então, de certa forma, acabou mudando nossa conduta de realmente segurar esse P2Y12 na sala de emergência, né? Principalmente quando for um supra, e deixar essa decisão para a sala de hemodinâmica quando a gente conhecer a anatomia, né? E até eu brinco, assim, que hoje em dia, né, essa decisão do P2Y12, é lógico que a gente compartilha com o hemodinamicista, mas muitas vezes acaba sendo mais uma recomendação dele do que uma indicação do clínico, pelo menos aqui no Brasil, né? Que ele faz uma angioplastia, uma DA proximal, uma bifurcação, vamos usar um P2Y12 mais potente aqui nesse cenário, porque realmente o paciente precisa, entendeu? Mas a gente teve um outro trabalho que veio um pouco depois, que foi o ACOAST, que avaliou você usar o clopidogrel contra o ticagrelor para infarto que você não vai angioplastar, que vai ficar em tratamento clínico. E aí você só aumenta o sangramento sem reduzir desfecho. Então, seria uma outra evidência aí que o melhor cenário, o melhor contexto aí do Prasugrel seria realmente esse paciente que você conhece, anatomia, e que você vai fazer a angioplastia, né? Apesar de ser uma análise exploratória, essa questão que o Gustavo falou de pacientes com mais de 75 anos, ou que tem AVC isquêmico prévio, ou que seja baixo peso, acabou sendo uma recomendação de diretriz também. É um grupo que a gente evita usar o Prasugrel. E tem uma recomendação de bula até, que não foi feita em nenhum grande trabalho, tem pequenos trabalhos só, mais observacionais, de pouco impacto clínico, que você poderia usar a dose de 5 miligramas do Prasugrel nesse contexto, que daria uma segurança a mais. Mas na prática, assim, poucas vezes eu vi o colega hemodinamicista sugerir essa correção de dose. Acho que é isso, né? Alonguei bastante, mas acho que eu falei tudo o que eu queria. Nath, quer tecer algum comentário? Tem alguma experiência sua aí que você queira relatar? Bom dia a todos. Parabéns, Gustavo, pela apresentação, ficou muito claro. Então, Jane, acho que falou tudo aí em relação a o Prasugrel. A minha experiência é de sempre lutar por paciente usar o Prasugrel. E nunca foi uma decisão que foi minha, sempre foi uma decisão no pós-angioplastia, do hemodinamicista mesmo. Ele fala, olha, se você puder usar o DICA ou o Prasugrel nesse contexto. Então, e aí você percebe que são em eventos, assim, agudos, graves, com anatomias mais complicadas, que acaba sendo reservado esses casos. E aí, nesse estudo que você citou, a Coach, acho que eu já li esse estudo, que fala sobre não ter muito benefício no cenário de que não vai fazer nada, entendeu? Só aumentou o sangramento. Então, eu acabo. E aí, agora com a diretriz nova, falando que o segundo seria interessante que o segundo antiplaquetário fosse, né, feito na sala de hemodinâmica, eu acho que só a tendência desses outros mais potentes, eu acho que vai ser tipo a Biximab, sabe, da vida, essas medicações. Isso. Porque a gente mesmo
acaba que só depois que vai tomar a decisão de usar ou não prasugrel. Eu acho muito difícil a gente de cara, assim. Eu nunca tive essa experiência, até pela questão do perfil que eu trabalho muito no SUS, mas no particular, onde eu tive essa experiência foi quando o hemodinamicista falou que o paciente deveria usar um antiagregante mais potente. Mas fora isso, e aí a luta para ele usar pelo menos ali, né, um tempo de 6 meses. E meus pacientes, sinceramente, eles reclamam muito do preço, muito mesmo. Porque é um paciente que já é muito comórbido, né? Paciente que já é grave, é diabético, aí você quer otimizar a terapia hipolipemiante, hipoglicemiante, aí você já usa coisas já como valor agregado, você somar aquilo e ele sabe que tem outras opções, mas eu não posso usar tal coisa, e ela acaba não usando. Eu tive um paciente, inclusive, que parou de usar sem me falar e ele reestenosou. Reestenosou, ele foi aí pro geral depois. Ele reestenosou. Só que ó a questão dele, né? Aí ele foi, tava usando, era uma indicação até de um hemodinamicista na época, fez angioplastia em um paciente que estava anginando, era uma angioplastia letiva, ele não aguentou comprar, foi por 3 meses só, e aí fez uma restenose ali, fez um evento novo, de novo eu recomendei, ele usou por 6 meses. Só que aí, o que aconteceu? Ele chegou com uma HB de 5, do nada. Nossa. Aí foi investigado tudo, a gente não sabe, ele tinha uma esterilização da parte gástrica ali, mas com uma melena, e aí fez endoscopia e coluna, não mostrou nada assim que significativo, não sei qual que foi a interação ali, se sangrou momentaneamente, se tinha aquelas múltiplas ectasias colônicas, sabe? Mas na endoscopia, incrivelmente, estava normal, eu não sei se também tem o viés de às vezes o cara não ter visto aquela lesão, enfim, aí só sei que depois ele teve que usar reduzido o ticagrelor, no caso, foi o ticagrelor. E ele usou 3 meses e vida que segue, assim, tá bem. Depois tive que mudar para clopidogrel, por conta de preço e também porque ele começou ainda a fazer uns escapes ali de falar assim, eu preciso de uma amostra, enfim. Eu falei, não, vamos mudar logo, porque senão você não vai usar nada. E foi isso, né? Sempre dificuldade para usar esses mais potentes, essa questão financeira. Mesmo no convênio também vejo isso. A nossa prática aqui na Mecor geralmente quando chega o Supra, ligar para o Daniel e discutir o caso. Ele, é um paciente que talvez não se beneficie, né? Pode fazer o clopidogrel agora, ou não. É um paciente que talvez seja uma DA proximal, deixa que eu faço aqui o hemodinâmico, eu vejo se compensa fazer um prasugrel, um ticagrelor. Geralmente essa decisão compartilhada e no final acaba sendo realmente sugestionado pelo hemodinamicista. Eu tenho essa mesma sensação. Não sei se a Maria Paula quer comentar alguma coisa também, se ela tem alguma experiência nesse cenário. E, Denise, sobre o uso desses prasugrel e ticagrelor junto com anticoagulante no paciente que vai de alta de FA, tem alguma coisa evidenciando? A gente tem pouca evidência. Os trabalhos, né, próprio Aristóteles, né, que avaliou o uso da pixabana, por exemplo, que ficou famoso aí, contexto, foram muito poucos pacientes usando ticagrelor, quase nenhum usando prasugrel. Se o paciente tem FA associada, a recomendação é o clopidogrel. Obrigado, valeu. Beleza, Gustavo, pode passar para o próximo. Beleza, então agora a gente vai abordar o segundo estudo mais recente, né, o DAPA-ACT Heart Failure Team 68. Foi um estudo recente agora, de agosto, né, publicado aí durante os dias da ESC. Foi publicado na Circulation e veio justamente para entender melhor qual seria o benefício ali do uso da DAPA ainda nos pacientes internados, né? Então, de um modo geral, o contexto desse estudo, acho que todos nós aqui já sabemos, né, da importância da morbimortalidade da insuficiência cardíaca e o quanto os pacientes acabam reinternando, né, justamente na descompensação. E tem toda aquela cascata envolvida que a cada internação o paciente aumenta a mortalidade, diminui
todos os seus expectativas, a sua funcionalidade. E a ideia foi justamente isso, iniciar a terapia ainda durante a internação. A gente já tinha estudos aí consagrados nos últimos anos que mostravam que os inibidores da SGLT2 têm um benefício de início precoce no ambiente ambulatorial, né? Então, o DAPA Heart Failure, o Delivery e o Emperor, né? Mostrou que a gente tem esse benefício quando o paciente vem na consulta. Mas até então a gente não tinha nada assim mais robusto mostrando de iniciar essas drogas e acaba sempre ficando nessa dúvida, né? Então, o objetivo do estudo foi avaliar a eficácia e a segurança da dapaglifosina na dose padrão que a gente já conhece, de 10 mg dia, iniciada ainda durante a hospitalização desse doente. E os desfechos primários avaliados foi o tempo até a morte cardiovascular ou a piora da IC, né? Ali no período de 2 meses, que foi o período que o trabalho durou. E a segurança foi justamente avaliar a hipotensão sintomática e a função renal, né? Então, ainda dentro da metodologia, foi um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, com relação à divisão. Então, ao total, a gente teve um N de 2.401 pacientes, onde eles foram divididos em 2 braços, né? Então, ficou 1.183 no braço placebo, enquanto ficou 1.218 no braço da dapaglifosina. Desses 1.018, 1.210 receberam pelo menos uma dose, né? Enquanto 8 pacientes não receberam essa droga ao longo do estudo. E aí a gente teve alguns percalços aí durante, né? A gente viu que 11,5%, né, equivalente a 139 nesse braço da dapaglifosina, acabou descontinuando a droga de uma maneira prematura, pelo pretexto que 58 deles tiveram eventos adversos. Então, 23 relacionados a drogas e 35 não tiveram assim, uma relação bem estabelecida. 63 desses pacientes tiveram a decisão própria, 17 foi por motivo do médico e um foi por outras causas. 33%, né, equivalente a 36 pacientes nesse braço da DAPA, morreram durante o acompanhamento. 0,5%, né, equivalente a 6, suspenderam por conta própria. Então, a maioria desses pacientes, né, todos eles 6, foi justamente por um estado próprio ali do paciente. Não teve nenhuma perda de follow-up durante o acompanhamento desse braço da dapaglifosina, e aí então eles acabaram incluindo esses 1.218, né, para avaliar o desfecho primário, e 1.210 para avaliar o desfecho de segurança. Enquanto que no braço do placebo, então dos 1.183, 1.179 receberam pelo menos uma dose da droga, 4% não receberam, 10,4 ali, equivalente a 123, descontinuaram prematuramente a droga, né, sendo que 56 desses foram relacionados a possíveis efeitos adversos da droga, sendo que 19 foram de fato relacionados, enquanto 37 não teve essa relação. 60 pacientes descontinuaram por opinião própria, enquanto 4 deles o próprio médico acabou descontinuando. 3 foram por outras causas. Aqui no placebo a gente teve 4%, né, equivalente a 53 pacientes, acabaram falecendo durante o acompanhamento. E aí 0,6%, equivalente a 7, acabaram deixando de usar a droga por própria decisão. A gente teve a perda de follow-up de 4 pacientes, então eles acabaram incluindo 1.183 para avaliação do desfecho primário e 1.179 para avaliação do desfecho de segurança. A gente teve um segmento médio ali de 60 dias, né? Então foram feitas visitas no 7º, no 30º e com 60 dias, né? Quando foi finalizado. Aqui a gente tem a divisão
dos nossos ao longo do estudo, né, de como que foi, a gente vê também que teve um desenho bem parecido, né? A idade foi média ali de 69, a mediana, perdão, 69 no grupo da dapaglifosina, enquanto no placebo foi 68. Outra coisa que chama bastante atenção foi aquele conceito da insuficiência cardíaca nova, né? Então a gente teve ali que ficou também levemente parecido, né? 45,6% da dapaglifosina, enquanto ficou 43,8% no grupo placebo. Outra coisa que chama atenção também é na IC crônica agravada, então teve também números parecidos, né? 54% no braço da DAPA e 56% do placebo. Outra que acabou chamando assim bastante atenção, que eu acabo ressaltando aqui, seria a mediana do NT-BNP. A gente teve assim, um grupo parecido, né? Teve um total de 803 da dapaglifosina, enquanto no placebo teve 776. E a gente teve uma mediana ali desses dois valores, do NT-BNP, na faixa de 4.800 picogramas por mililitro. E aqui também a maioria, né, então, de pacientes no cenário, então, da insuficiência cardíaca de fração reduzida, como a gente já sabe do benefício estabelecido da classe, né? E também, por fim, o que chama bastante atenção, que de um modo geral teve altas taxas já desses pacientes estarem usando as outras terapias modificadoras, né? Então, beta-bloqueador, IECA, o BRA e o propriamente dito a espironolactona, né? Então, aqui avaliando as nossas curvas de Kaplan-Meier com relação ao desfecho primário, a gente consegue ver então que não teve um benefício, né, no grupo da dapaglifosina. Ele acabou atravessando, né, a faixa do 1, então a gente não consegue aplicar, até mesmo teve um P de 0,2. Então a gente vê que nesse período ali avaliado não teve aparente benefício do uso da dapaglifosina, né? Com relação, então, à piora ali do evento da descompensação da insuficiência cardíaca, a gente também teve novamente aí ele atravessando, né, a faixa do 1, então a gente não consegue ver um benefício e de fato aplicar isso, né, na nossa prática, vamos dizer assim, não consegue enxergar o benefício. Com relação então às mortes cardiovasculares, a gente vê que novamente, né, teve atravessando a faixa do 1, então não provando esse benefício ali da dapaglifosina. E aqui por todas as causas também acabou encostando no 1, e aí fica um pouco complicado, vamos dizer assim, para a dapaglifosina, né? E aí aqui a gente consegue entender melhor, né, em alguns grupos o que foi que aconteceu. Então, tudo que está à esquerda seria favorável ao uso da dapaglifosina, enquanto que tudo à direita ficou favorecendo ao placebo, né? A gente vê que com relação ao hazard ratio, a gente teve todos eles atravessando o 1, né? Então a gente não conseguiu, nesse contexto que o estudo foi desenhado, avaliar o benefício de ainda ter essa prática de iniciar a dapaglifosina ainda nos pacientes internados, né? A gente também vê que todos o valor de P que estão empregados na tabela, eles tiveram valores mais altos, né? A gente não conseguiria reproduzir isso. Com relação aos resultados principais, então, o que foi avaliado, né? Primeiro ali o somatório das mortes cardiovasculares, a gente, né, vê novamente na tabela que também acabou atravessando 1, então não teve um benefício nesse cenário, né, para dapaglifosina. Além disso, a gente também vê que com relação ao desfecho primário, a gente teria ali o que seria equivalente a uma redução do risco relativo de 14%, né? Entretanto, ele acabou atravessando 1 e o P ele continua sendo também baixo, né? De 0,20. Então, isso a gente não consegue ter uma significância estatística de um modo geral. Com relação às mortes cardiovasculares, a gente teve ali uma redução, né, de risco relativo que seria equivalente a 22%,
e de mortes totais a gente teria o equivalente a 34% de risco relativo, né? E lembrando que ele ficou bem em cima do 1 na análise. Então, a tendência, de um modo geral, assim, tem um benefício na mortalidade global, quando somada, né? Não teve específico de cardiovascular, como a gente viu aqui. Com relação ao desfecho de segurança, então, o que a gente conseguiu avaliar, principalmente que eu gostaria de ressaltar aqui, foi com relação à hipotensão sintomática, né? Então, a gente vê que teve uma presença da hipotensão sintomática no braço da dapaglifosina, com uma média de 3%, né? Quando relacionada ao placebo, que teve 2,2%. E tem também a questão da função renal, né? Que a gente teve uma piora da função renal nos pacientes do braço da dapaglifosina, com 5,9, quanto comparado ao 4,7 do placebo. E o perfil, então, de segurança constitui nesse efeito da classe, né? Analisando aqui novamente, então, as tabelas, e aí o que o estudo acaba trazendo para a gente, que essa questão do benefício da dapaglifosina, ela acabou sendo impulsionada numa meta-análise que, após a publicação desse estudo, foi feita, né, onde ele juntou, então, DAPA-ACT Heart Failure, junto com o Impulse e com o SOLOS-IT, e a partir dessa meta-análise, eles conseguiram entender que teria um benefício, né? Então, isoladamente, esse estudo que a gente está acompanhando, o DAPA-CT, ele não teve, mas quando a gente colocou na meta-análise esses três estudos, perdão, houve um benefício, né? A gente vê que, então, nessa meta-análise, com relação a mortes cardiovasculares e piora da insuficiência cardíaca, a gente teve um risco relativo de 29%, né? E quando comparado com todas as causas de morte, a gente teve um risco relativo de 43%. Então, isso sugere, né, que o benefício é robusto quando a gente acaba analisando os três estudos juntos. Isoladamente não houve benefício. O total da análise desses três estudos juntos foram 3.527 pacientes. Então, a discussão ficou justamente isso, né? Que, isoladamente, o DAPA-CT Heart Failure, ele mostrou um resultado neutro para o desfecho primário, um sinal positivo para a redução de mortalidade global. E, assim, existem consistências aí já na literatura, através desses outros estudos, que acabam reforçando o início precoce da inibidor da SGLT2, né? As limitações que esse estudo mostrou para a gente foi que o segmento foi curto, né? Apenas de 2 meses, então menor do que o evento que a gente espera. Das implicações clínicas, então, a evidência acumulada ali, né, apoia o início do uso hospitalar dos inibidores da SGLT2 nos pacientes que têm insuficiência cardíaca. O benefício precoce é de que pode reduzir a mortalidade e readmissões. A gente precisa ter atenção na hipotensão justamente nos pacientes mais frágeis, mais idosos. E a estratégia ela deve ser considerada como manejo multidisciplinar DC, né? Com relação ao checklist, então, com relação ao desfecho primário, a designação do tratamento ela foi randomizada, né? A gente teve o total 2.401 pacientes, onde eles foram randomizados um para um braço para dapaglifosina, outro para o placebo. Com relação à questão de pacientes admitidos e de forma adequada, né, contando a atributo da conclusão, também ele foi um estudo que foi duplo cego, né, então os pacientes foram investigados dessa maneira. O segmento ele também foi completo, entretanto essa ressalva aí para a gente pensar que ele foi curto, né, apenas de 2 meses, e ele também teve perdas mínimas, né, foram menor do que 1%. E a análise, ela seguiu, sim, o princípio, né, de intenção de tratar, então teve uma boa validade interna. Com relação aos desfechos secundários, então a condição cega, né, foi contemplada, sendo que o desfecho primário foi justamente a morte cardiovascular ou a piora da IC nesse período de 2 meses. A gente teve o que seria a redução do risco relativo de equivalente a 14%, mas lembrar que acabou atravessando a faixa do 1 e também não teve um P significativo. Então, de um modo geral, na análise desse estudo, ele não foi significativo, né? Com relação
aos grupos, eles foram similares também. E além da intervenção experimental né, o controlado foi com placebo. E no último aspecto, se seria possível incorporar esses estudos, né? Acredito que a gente já vem aplicando, já tem essa mentalidade do paciente, pelo menos que já está no viés de alta, com função renal boa, permitindo a clínica, tanto a PA, né, desde que ele não esteja sintomático, já de iniciar a terapia otimizada para IC, para evitar postergar isso posteriormente no ambulatório e perder o segmento, né? Então, foi válido. A única ressalva é lembrar isso, né? Que o estudo isoladamente não mostrou benefício, foi mais na meta-análise, né? Mas aí algumas críticas que talvez o período de 60 dias foi um período pouco, aí talvez ficaria mais para frente, né? Se a gente vai ter algum outro estudo tentando entender melhor se um período de tempo maior vai haver um benefício de iniciar a droga. Parabéns por mais uma apresentação, Gustavo. Foi muito boa também. Eu, particularmente, achei esse trabalho um pouquinho enjoado de ler. Não sei qual foi a impressão de vocês, de quem leu também. Mas é um trabalho interessante nesse contexto que, assim, os inibidores de GLT2 são medicações com tanto benefício, e é até engraçado que muito das formas como eles conseguem atingir esse benefício ainda não são totalmente explicadas, né? A gente não sabe direito ainda como ele consegue agregar tanto no contexto cardiovascular, mas sabe que realmente tem uma redução de mortalidade, de forma que a gente acaba até extrapolando muitas vezes, né? Na verdade, eu acho que a gente não vai ter um trabalho com um segmento maior de 2 meses, porque a gente já tem a evidência, né, do DECLARE, do EMPA-REG, depois do DAPA Heart Failure e do EMPA Heart Failure, né, que nesses pacientes crônicos, né, ambulatoriais, que tem esse IC aí com descoberta há mais de 2 meses, eles têm um benefício, né, de redução de mortalidade, inclusive, né? Então, na verdade, que a gente não tinha ainda era nesse contexto muito precoce, desses primeiros 60 dias, né? E aí esse estudo veio tentar cobrir essa lacuna que os trabalhos clássicos aí dos inibidores de GLT2, que foram no contexto mais ambulatorial, já pegando esse paciente que descobriu o diagnóstico com 60 dias, né? Então, na verdade, seria antiético, né? A gente não dar a dapaglifosina num paciente com mais de 60 dias, que a gente já tem evidência que há redução de mortalidade nesse contexto. Então, assim, por mais que a gente queira defender que o período de segmentos foi curto, quando você pega o delivery, o EMPA-REG, você vê que ali com 4 semanas as curvas já começam a abrir. E talvez por isso a gente imaginava que o estudo poderia vir positivo, né? Só que existe essa questão que, apesar de ter sido um estudo robusto, com mais de 4.000 pacientes, foi um estudo que a gente pode considerar underpowered, né? Na medida que ele queria ter 1.000 eventos, e aí eu acho que eles selecionaram tão bem o paciente compensado, que tiveram menos eventos, e talvez essa possa ter sido uma justificativa aí pelo desfecho não ter sido positivo, né? Eu acho que no fundo, é uma crítica até a mim também, mas a gente até extrapola muito por entender o benefício da droga, né? Muitas vezes a gente começa mesmo num paciente que está ali usando dobutamina, que está usando Nipride, né? Achando que talvez não vai ter um malefício ruim, e aí acho que isso deixou bem claro que existe esse risco potencial aí de uma hipotensão quando associa a droga, né? Então, com Nora, com certeza, a gente não deveria extrapolar, mas se você for ver bem a risca aí, a gente está indicando em contextos onde a gente não tem evidência que seja seguro indicar, né? Que é o paciente com droga vasoativa, né? Todos esses trabalhos que usaram o GLT2 mais precoce foram no contexto ali de pelo menos 12 horas sem aumentar a diurética, pelo menos 24 horas sem dobuta, sem nipride, sem noradrenalina, né?
Mas eu entendo que se a droga tem um desfecho de longo prazo benéfico, não só o quanto antes a gente entrar é melhor, mas se esse paciente sai do hospital com essa medicação prescrita, a chance dele aderir à terapia é melhor. Então, talvez a gente devesse ter um diálogo maior com a enfermaria, que a gente sempre fica naquela, né? Não, eu vou começar aqui agora na UTI, porque eu tenho medo de pingar lá na enfermaria, tem que dar alta correndo para rodar leito no hospital, e esquecerem de prescrever, né? Então, talvez confiar mais na hierarquia ali do hospital, né? E ter as tarefas bem delimitadas, né? Minha única crítica aí é sempre aquela crítica que a gente faz quando a gente é mais, não é ranzinza, mas é mais ipsiliter, né? Mas eu particularmente não gosto quando você pega trabalhos com desenhos diferentes, o Impulse e o DAPA, né? Quando você pega ali as populações, são, de certa forma, diferentes. A empaglifosina no Impulse foi muito mais às custas de cancerários Kansas City do que desfecho maior. Mas você pega 3 trabalhos que foram neutros ou negativos para fazer uma meta-análise que vem positiva, entendeu? Então, assim, dá muita a sensação que é uma coisa mais jogada política ou de empresa querendo forçar a medicação do que propriamente um efeito de classe. Pelo menos é a minha sensação. Não que eu vou deixar de usar dapaglifosina e empaglifosina nesse cenário, mas é diferente quando você pega, por exemplo, a meta-análise que a gente discutiu semana retrasada do Dunblock, Betame, onde você teve vários trabalhos com pequena porcentagem de subgrupo de pacientes com fração de ejeção de 40 a 50, e nos trabalhos a análise de subgrupo mostrava que esse subgrupo se beneficiava, mas você não tinha um número robusto de pacientes nesse subgrupo para poder definir alguma conduta. E aí, quando você junta esses subgrupos que são bem homogêneos, todos os pacientes com IC, fração de ejeção de 40 a 50, beta-bloqueador, e aí você tem um N grande para dar um poder de significância estatística, você mostra que realmente existe um benefício, entendeu? Então, é uma meta-análise assim, que, nesse ponto de vista de usar drogas diferentes, que talvez até tenham um evento de classe, mas com desenhos diferentes, mostrar um resultado positivo, quanto os outros trabalhos não seguiram essa linha. Acho que de crítica, acho que seria mais essa mesmo. Não sei se a Nath quer comentar alguma coisa. Desse não, tá tranquilo. Alguém quer fazer? Acho que você pontuou bem legal aí, essas questões de segurança, de iniciar, às vezes vocês iniciam na UTI, aí tem essa questão que, às vezes, às vezes é bom lá num contexto mais de enfermaria, mas isso é individualização, né, Jenny? Não tem também um certo e um errado. Às vezes você vê que o paciente está na tua mão, você quer iniciar ali, beleza, mas se você vê que é um paciente já fazendo uma alteração ali de volemia e precisa manejar isso mais de forma intrínseca, e o risco de hipotensão sintomática é grande, dá para ir para a enfermaria de boa. A sensação que eu tenho quando eu começo lá é essa, tipo assim, apesar de, sei lá, tá com 4, 3 microgramas de dobuta, tá com Lipride, é aquele paciente que está evoluindo melhor, que você já está programando uma alta para os próximos 3 dias, sei lá, que tem uma cabeceira de pressão boa, que eventualmente está até um pouco mais hipervolêmico, e que, como você falou, vai estar na sua mão. Então, assim, se fizer hipotensão, você está avaliando ali o contexto do paciente, se tiver piora da função renal, você sabe dizer se foi uma piora pela dapaglifosina ou não, que você tem gasto todo dia, então você sabe se vai fazer cetoacidose glicêmica ou não, né? Tipo, é o que eu falo, quando começou a DAPA, eu trabalhava, tinha alguns serviços aqui que não gostavam de usar ela no contexto de paciente internado, que só deixavam para ambulatorial com essa justificativa de que quem já pegou uma cetoacidose glicêmica
sabe o quão grave é, entendeu? E assim, a gente vê que não dá para ICT, não teve nenhuma cetoacidose glicêmica num trabalho de 4.000 pacientes, né? Então, talvez ela seja mais rara do que a gente pensa, mas assim, a minha postura é que você não tem que ter medo dessa entidade, mas saber reconhecer. Se o paciente está usando DAPA, de repente está fazendo uma acidose ali do nada, começa a evoluir com hipotensão, tipo, não tem um quadro de infeccioso ali sugestivo, tipo, acender o alerta, que pode ser uma cetoacidose glicêmica, ligar uma glicemia ali periférica, uma insulina em bomba e ver se responde, né? Quantas vezes vocês já não viram eu sugerir isso, né? Às vezes dá certo, às vezes não, mas não ter medo, mas ter no radar, saber as complicações que a droga que você está manejando podem fazer e saber tratar, reconhecer e tratar adequadamente. É isso. Mais nenhuma dúvida, turma? Finalizar, então, já passou um pouquinho da hora, liberar os 6. Parabéns mais uma vez, Gustavo. Na semana que vem, o Bucair vai trazer 2 trabalhos para a gente aí apresentar. Vou mandar para vocês no grupo. Beleza? Bom final de semana a todos. Bom final Falou, de mestre, semana, bom dia. abraços, Bom final de parabéns. semana.